todo dia era bom. O delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava em todo lanche um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Gente, muito obrigada. Alô? Foi pouco, gente. Mais palmas para essa menina. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje cantando pra vocês. Ela merece muito. Deixa eu só ler aqui de novo, gente. Estudante do 4º período de odontologia. Participou da primeira edição do The Voice Kids no time de Vitor e Léo. Participante da 7ª temporada do The Voice Brasil no time de Michel Teló. E uma das poucas brasileiras a participar da versão britânica do programa The X Factor na cidade de Manchester, na Inglaterra. E agora lançando suas músicas autorais, seu próprio clipe. Palmas mais uma vez para essa menina, minha gente. E como eu falei no início, repito, aluna do Colégio Elo. E pensar que tudo isso começou com o evento do colégio, né? Todo mundo me aguentava, todo fim de ano dando problema, porque quem queria saber, quem queria estudar, chegava pro talent show, né? Dando problema pra coordenadora, pra diretor. Gente, muito obrigada, foi um prazer cantar pra vocês. Espero que vocês possam aproveitar bastante essa noite, que vocês se divirtam bastante, aprendam bastante, e que hoje seja um dia de aprendizado. Obrigada. Deixa eu só apresentar a maior fã dessa menina, Dona Fátima, que é a mãezona aqui, de preto aqui. Palmas pra mãezona também. Minha mãe linda. Valeu, obrigado, Ali, mais uma vez. Obrigada.
Queridos, como muita gente chegou já no decorrer da programação, deixa eu só repetir aqui algumas informações importantes sobre o Colégio Elo, né? Acabamos de completar 43 anos de existência e o colégio foi fundado em 1976 pelo professor José de Anchieta Bezerra Vanderlei, que lecionava na época nas redes municipal, estadual, federal e privada. Naquele ano convidou alguns colegas e amigos para iniciar um preparatório para o vestibular e no início do segundo semestre, numa pequena sala na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, deram início às aulas. Com a obtenção de excelentes resultados nos vestibulares, a procura aumentou consideravelmente e no ano seguinte foi implantado o segundo grau, atual ensino médio, em outro prédio próximo no mesmo bairro. Em 1980 aconteceu a implantação do primeiro grau maior, que hoje chamamos de Fundamental 2, e um terceiro endereço na Avenida Visconde de Jequitinhonha. Em 1986, Helenimar, esposa do professor Anchieta, vendeu sua escola em Candeias, de nome Casinha Feliz, e veio reforçar a administração do Colégio Elo. Em 1989, ao completar 13 anos de fundação, foi adquirida a sede própria, um prédio com uma área de 2.500 metros quadrados, a Rua José Paraíso, em Boa Viagem, onde funciona até hoje. Com a sede própria, foi dado mais um importante passo na trajetória da escola, com a implantação do Fundamental 1 e Educação Infantil no mesmo ano. Com as ampliações da estrutura física da sede em 1991, foi possível concentrar toda a educação básica num único prédio. Aos poucos, os 3 filhos, que também estudaram no Elo, foram compondo essa força e realizando mais um sonho: ver toda a família com o único objetivo de implantar uma educação de cada vez mais qualidade no nosso país. Em 2018, mais um elo muito importante, um marco muito importante: implantar o ensino superior com o início da Faculdade Elo. Atualmente, a sede conta com uma área construída de 6.000 metros quadrados, onde se distribuem mais de 30 salas de aula, entre outras áreas específicas, como quadra poliesportiva, laboratórios, parque infantil, piscinas, banheiros e vestuários, e também um turno complementar bilíngue. Finalmente, nesse ano de 2019, de tantas realizações para a instituição e para todos que compõem, o Colégio Elo inaugurou em janeiro a sua unidade Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O sucesso foi tão relevante que no final de junho, a direção precisou separar os alunos do ensino infantil, porque o prédio, que a princípio parecia enorme, tornou-se inviável para continuar com todos os níveis em um único endereço e os transferiu para uma nova unidade, o Elo Kids, bem próxima à outra. O Colégio Elo hoje funciona da educação infantil ao ensino superior. E de acordo com o Censo Escolar e a MTU, órgão que emite as carteiras de estudantes, a escola é a que mais cresce em Pernambuco. O Colégio Elo surgiu há mais de 4 décadas de um sonho: fazer mais pela educação. Iniciei com um cursinho preparatório para o vestibular. Convidei alguns colegas, competentes professores, na busca deste sonho. Aluguei uma sala em uma pequena galeria em Boa Viagem e, com os excelentes resultados obtidos no final do ano, ficamos animados a expandirmos. Como sempre, trabalhamos com muita dedicação, pois educação é baseada no amor. Nossos resultados, como foram muito exitosos, partimos para um novo prédio na Domingo Ferreira, onde implementamos o ensino médio. 4 anos depois, foi o Fundamental, é um novo prédio
na Visconde de Jequitinhonha. Em 89, com a aquisição da nova sede própria na Rua Zé Paraíso, implementamos o infantil e o Fundamental 1. Hoje, meus filhos, que foram alunos nossos, me ajudam nessa constante busca para fazer uma educação cada vez melhor. No segundo semestre de 2018, iniciamos a faculdade Elo com 5 cursos. Já no início de 2019, fomos para Candeias, onde iniciamos mais uma unidade do Colégio Elo. Essa unidade realmente nos trouxe bastante alegria. Tanto é que foi necessário, já em agosto, abrir uma nova sede também em Candeias. O Colégio Elo estimula a criação de relações afetivas firmes e saudáveis. Acreditamos que o afeto é primordial à formação do aluno. Quanto mais as crianças se relacionam, mais elas desenvolvem empatia e valores como solidariedade, respeito, ética, aprendendo conscientemente a lidar com frustrações e a trabalhar em equipe. Tudo isso embasado na teoria socio-interacionista, respaldada na Base Nacional Curricular Comum, que entende que precisamos dar voz às crianças, estimular a interação entre todos os envolvidos no processo educacional e objetos de conhecimento. A criança do Colégio Elo pensa, reflete, organiza, cria, recria, é feliz, pois é oferecido ao nosso estudante a possibilidade de aquisição de conhecimento em um lugar onde ele se sinta bem e, por isso, tenha mais disposição e estímulo para aprender. Metodologias ativas, tecnologias da informação e do conhecimento, diversidade de espaços de aprendizagem, salas de movimento, diversidade de esportes e muito mais, faz do Colégio Elo um espaço sério, reconhecido e em crescimento. Esperamos você para fazer parte desta família. O período complementar do Colégio Elo conta com um programa bilíngue, que tem aulas diárias em inglês, visando uma aquisição plena da língua estrangeira, em todas as competências e aspectos. O Colégio Elo conta com a equipe administrativa e pedagógica altamente qualificada, comprometida com sua função, sempre participando de formação em áreas específicas, contribuindo significativamente no processo de ensino-aprendizagem.
superior e na pós-graduação, formamos profissionais criativos, empreendedores, inovadores, conscientes e competentes, capazes de transformar a realidade. O nosso colégio é o elo de amor que une gerações. Agora sim, veio toda a equipe para cá. Deixa eu pedir a equipe para ficar toda de pé. Todo o pessoal que faz o elo aí, as meninas que entraram agora. Vamos aplaudir esse pessoal aí que trabalha com tanto afinco pelos nossos filhos. Permaneçam de pé. Eu queria pedir agora a todos os convidados que se ponham de pé, por favor, para que nós possamos receber com calorosos aplausos, primeiro ele que começou tudo isso que nós estamos vivenciando nessa noite, o professor José de Anchieta. Vamos aplaudir também a sua companheira, o seu braço direito em todo esse processo educacional, a professora Helenimar Marinho. Ele que daqui a pouco vai estar tendo um bom bate-papo, um gostoso bate-papo conosco, o palestrante da noite, Rossandro Klingey. E para que nós, não só eles sentam, peraí, para que a gente possa conhecer também essa família inteira, vamos chamar aqui ao palco os filhos desse lindo casal, Eric, Priscila e Bruna. Com todos ainda de pé, vamos ouvir a palavra de abertura oficial deste nosso evento pelo professor José de Anchieta. Boa noite. Pode sentar, por favor. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento e agradecer a vocês por estarem aqui. Eu acho que é muito importante para a gente poder contribuir trazendo a experiência de Rossandro para a gente aqui, trazer um pouco do que a gente pode utilizar na nossa vida, principalmente no caso dos filhos, que seria o tema de hoje, auxiliando as famílias nesse caminho, né? Rossandro, então para a gente é uma grande alegria ter você aqui. O Colégio Elo, eu poderia associar a uma palavra, se eu quisesse defini-lo, seria transformação. Porque é isso que tem acontecido no colégio ao longo dos seus anos. E é isso também que acontece no dia a dia dentro da escola. É a transformação dos alunos, quando eles passam a gostar de estudar,
quando o estudo não é só importante, mas passa a ser agradável, divertido na vida dele, quando tem sentido o que eles estão aprendendo, quando eles podem, o que estão aprendendo, aplicar no dia a dia, na vida real, então isso torna o ensino transformador. Transformador também na vida dos professores, na medida que a gente faz investimentos para que eles possam se manter atualizados com a aula do dia de hoje, com os alunos do dia de hoje, porque não são os mesmos de 5 anos atrás, não são os mesmos de 10 anos atrás, não são os mesmos de 20 anos atrás. A mudança é grande e precisa estar atualizado para manter o interesse dentro de sala de aula. E também a própria escola precisa estar se atualizando constantemente. Nós temos uma meta de toda a equipe de buscar a excelência. Então, isso precisa de dedicação, precisa que cada um faça o seu melhor. A escola, eu poderia dizer que ela tem um misto de modernidade e mais ou menos padrão, mais ou menos tradicional. Eu diria a parte tradicional seria o ensino médio. Por quem tem o ensino médio focado em resultados, focado em vestibulares, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo. Mas nós temos um fundamental e um infantil, onde a gente constrói nos nossos alunos valores e habilidades, para que eles possam se desenvolver e chegar nesse mercado de trabalho e também na vida ter condições de terem sucessos, saberem como conviver, como interagir, como resolver conflitos, como lidar com as situações do dia a dia. E também nós temos dentro da nossa escola uma imagem, um slogan, que é a afetividade. A afetividade também podia ser outra palavra que podia definir a escola. Desde a entrada, a recepção, os professores, os alunos, faz parte da nossa escola. Então, eu agradeço mais uma vez a vida de vocês, mas o dia de hoje é de Rossandro, entendeu? Então, ele é quem vai fazer a palestra aqui na frente. Helene Mara, quer falar alguma coisa? Boa noite. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a Deus, a minha família Elo, aos pais e a Rossandro. E meu muito obrigada e que Deus possa nos iluminar hoje e sempre. Obrigada. Boa noite a todos. É um imenso prazer recebê-lo nesta noite comemorativa dos 43 anos do Colégio Elo. Está virando tradição sempre trazermos grandes palestrantes para presentear não só os pais e os colaboradores do Colégio Elo, mas a sociedade como um todo, sempre eventos abertos ao público. Tivemos a oportunidade de trazer Augusto Cury, Celso Antunes e agora Rossandro Klingen, que para nós é um privilégio enorme proporcionar para vocês esse momento. Desejo a todos uma excelente palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Vanderlei, faço parte da gestão do Grupo Elo de Ensino junto com meus pais e irmãos. É com muita satisfação que nós nos recebemos aqui hoje e é com muita alegria que vamos ter uma palestra maravilhosa do nosso conterrâneo. Nordestino como eu e assim como muitos de vocês, Rossandro vai compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Então convido a todos a participarem dessa abertura, dessa grande aventura do saber. Bem-vindos. Boa noite. Queria agradecer a Rossandro mais uma vez. Hoje não foi fácil, ele veio dos Estados Unidos, não foi? Pegou um furacão por lá. Mas, em um momento, ele totalmente disponível desde o início a atender a todos com bastante simplicidade. Então, estou bastante agradecido
por sua visita aqui na escola, aqui no evento, pela palestra. Gratidão é uma palavra que vamos ter aí por muito tempo aí. Obrigado mais uma vez. Escola e família. Sem essa parceria, o seu filho não vai avançar. Educação é vocação porque se faz mesmo nas condições mais adversas, principalmente em um país como o nosso que ainda não compreendeu a importância desse processo. Somos agentes de efetiva mudança nesse mundo e precisamos mais do que nunca acreditar nisso, mesmo que esse relacionamento, mesmo que esse reconhecimento não venha de fora. Educar é paciência, para não desistir mesmo quando ainda não somos valorizados. É paciência para repetir o processo como um ato de amor, mesmo diante da dificuldade de um aluno. Educar é amor, porque verdadeiramente não se faz condicional. Educação não é só conhecimento, é humanidade. E isso é amor. Quando educamos, avançamos e enxergamos novas possibilidades. E como disse Paulo Freire, não se pode falar de educação sem amor. Esse texto inteiro é do próprio Rossandro Klinge. Portanto, nosso palestrante, escritor, psicólogo clínico, fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 150 milhões de visualizações. É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, no programa Encontro com Fátima Bernardes, além de colunista da Rádio CBN. Atendeu em seu consultório por 20 anos e foi professor universitário por mais de 12 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia. Temos então a honra de ouvir nesse momento Rossandro Klinge. Boa noite a todos. Ele anunciou com tanto entusiasmo que eu disse: eu sou cantor, vou cantar agora. Obrigado pelo carinho, professor. Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais numa data tão especial para o colégio. Conhecer essa família, a gente teve uns contatos em alguns eventos fora, mas nada como a gente hoje comer um bacalhau junto, conversar, me subornaram, deram bolo de rolo, doce. Isso não, já pensei tentando fazer um regime, entendeu? Mas é uma alegria estar aqui com vocês, com os professores, os colaboradores do colégio, os pais, os convidados, para a gente falar de uma coisa que é tão importante para a nossa vida, que é a família, sem sombra de dúvidas. Existem pesquisas feitas sobre o conceito de felicidade, pelo criador do conceito de FIB, Felicidade Interna Bruta, porque chamou a atenção das pessoas o fato de que nem todos os países ricos as pessoas eram felizes. E muitos países pobres as pessoas eram mais felizes. E a gente sabe muito bem disso porque tem pessoas que a gente conhece que tem uma vida financeira que não é tão boa, mas é bem feliz. E pessoas com uma vida financeira muito boa, cheio de antidepressivo. Então a gente percebe que de fato a felicidade não estaria descrita apenas como sucesso profissional e financeiro. E esses estudos começaram a tentar se desdobrar para encontrar o cerne, a chave do que seria o evento da felicidade, o que provocaria de forma mais efetiva no ser humano um ganho significativo de sentimento de paz. E eles entenderam, os pesquisadores são unânimes nisso, que a felicidade tem a ver com relacionamentos, especialmente familiares. Quanto mais as pessoas eram unidas, mais o nível de felicidade delas era alto, e quanto mais distantes, mais o nível de felicidade dela era baixo. No entanto, se começou a procurar entender por que de uns tempos para cá as pessoas têm se desconectado dos familiares. Tem havido uma desconexão. Eu vou contar algumas histórias aqui que são fruto de pesquisas que vocês podem achar que é uma viagem na maionese, que é pura alegoria ou que tem algum sentido. Nessa tentativa de entender que sociedade nós criamos a partir do início do século passado, século XX, pesquisadores se debruçaram sobre o impacto, por exemplo, dos desenhos animados, das minisséries, dos filmes e tudo que os meios de comunicação produzem na vida das pessoas.
do consumismo, de uma sociedade que quer ter, abrindo mão do ser. E essas pesquisas deram conta de algumas coisas. Alguns pesquisadores, por exemplo, se perguntaram o seguinte: por que se criou essa sociedade de consumo que a gente tem hoje? E começaram então a fazer essa pesquisa nos anos 30 e perceberam que criou-se um problema ali por volta dos anos 30, que era o seguinte: a pessoa produzia uma geladeira que durava 50 anos, 30 anos. E se você comprasse, provavelmente você morria com aquela geladeira. E como é que ele ia vender outra geladeira? Precisava que o mercado consumidor criasse uma rotatividade de produtos, que chama-se na indústria de obsolescência programada. Ou seja, eu crio um objeto programado para se tornar obsoleto, para você depois ter que trocar, porque se você não trocar, você não vai conseguir usar, porque eu dou um jeito de você não conseguir ficar com aquele objeto, para que o processo role. Mas aí eles perceberam que precisavam também criar uma geração de consumidores, pessoas que compram. E nós aqui tivemos aquela propaganda que vocês lembram: compre batom, que revelava muito o caráter hipnótico do consumo. Nessas pesquisas começaram a então perceber o seguinte: fizeram uma pesquisa imensa em alguns países para descobrir quem comprava mais e quem comprava menos. E descobriram o seguinte: pessoas que vivem em famílias unidas, elas consomem menos do que pessoas que vivem em famílias desunidas. Descobriram que pessoas solitárias compram mais do que pessoas que vivem num relacionamento conjugal, qualquer que seja ele. Descobriram que pessoas solitárias com raiva da família consomem muito mais do que pessoas solitárias, mas que gostam da família. Então perceberam que o consumidor ideal do planeta seria uma pessoa solitária com conflitos com a família. Então nós temos que criar uma sociedade com conflitos. Como convencer a sociedade a ter conflitos? Será que dá para fazer uma propaganda assim? Sai da sua casa, papai e mamãe não presta? Será que a gente engolir isso? Não. Começou-se então a criar um conjunto de coisas que iam desconstruindo concepções de família, segundo algumas dessas pesquisas. Eu estou só jogando para vocês pensarem se tem sentido ou não. Se criou um conjunto de ideias em que você desconstruía o conceito de família sem que a pessoa percebesse, com o objetivo de gerar uma sociedade consumista. E aí se criou um conjunto de desenhos animados sem parentes. Você conhece o pai do Mickey? A mãe do Pateta? O avô do Pato Donald? Não tem parentes. O conceito de família começa a ser desconstruído sem a gente perceber. Desenhos da nossa infância. Isso quer dizer o seguinte: que o objetivo do mundo, do mercado, é que as pessoas comprem. Só que, obviamente, isso foi gerando vários processos. Estou jogando essa pesquisa, vocês podem pesquisar depois com mais calma. Foram criando vários processos que se ampliou, sobretudo, a partir dos anos 2000. Aí, a partir dos anos 2000, não foi mais nem a mídia que começou a fazer, foi a gente. Nós fomos cedendo a uma sociedade que a gente foi se distanciando uns dos outros. Nós fomos criando um conjunto de artefatos e artifícios de distanciamento das famílias. Esse distanciamento das famílias foi gerando uma geração de crianças com pouco desenvolvimento emocional. Muitos focados em desenvolvimento intelectual dos filhos, sem se preocupar com o desenvolvimento emocional dos filhos. Esse processo foi se complexificando cada vez mais, sobretudo com a vinda da internet. A vinda da internet gerou ainda mais afastamento e finalmente chegaram as redes sociais e os telefones que estão nas nossas mãos, que é um mundo inteiro nas nossas mãos, que nos desconectam uns dos outros, ampliando a sensação de solidão acompanhada. As pessoas vivem completamente desconectadas. As tecnologias que nós temos hoje, elas têm a promessa de nos conectarmos. Elas nos conectam a quem está distante de nós e nos afastam de quem está próximo da gente. É uma falsa conectividade. Nunca conhecemos tantas pessoas e convivemos com tão pouca gente. Aumentou o índice de solidão no mundo, aumentou o índice de depressão no mundo e, ao mesmo tempo, pipocou o índice de suicídio no planeta. E isso tem revelado um sistema de procura das pessoas para entender e resgatar aquilo que é mais essencial na vida delas, aquilo que dá mais significado, aquilo que dá mais sustentação às nossas emoções. Daí se começou a perceber que era necessário
sem entrar nesse alarmismo, imaginar que tem uma mente planejando como destruir a gente. Não, é capitalismo o sistema, quer vender, cria fórmulas. Você sabe como é que funciona. Um dia eu estava em casa acessando um canal de vendas. Sabe quando você fica na TV procurando um monte de coisa, não acha nada, aí para numa pessoa vendendo um produto? E assim. E se você ligar agora, os 10 primeiros que ligar vão ter um desconto, tanto, aí começa a dizer. E você ainda vai ganhar um livro com dicas, receitas, e você... Aí começa a mostrar. Esse multiprocessador, ele picota, ele rala, ele tritura, ele moe, ele faz suco, ele faz juicer. Você vai receber seus amigos, vai ser muito rápido, você não vai ter que mais comprar nada, pronto. Você recebe com pratos bonitos, bem feitos, decorados. Aí vem alguma pessoa que dá um depoimento. Ah, porque depois que eu comprei, a minha vida mudou, eu agora tenho mais tempo, parará. Aí depois vem um cara, eu recebo meus amigos, a gente faz um churrasco, e todos os salames estão cortados. O que é que você faz? Compre batom. Aí você compra. Chega. Aí você liga, você realmente pega um salame, aí, o queijinho, a cenoura, o suco. Você se sente encantado. Até que você vai lavar o produto. É tanta peça, tanta lâmina cortando seus dedos, que você deseja tudo de ruim para a empresa. Monta aquela coisa e nunca mais faz outra coisa que não seja vitamina. Não é assim que funciona? Desse jeito. É o que a gente chama hoje em dia de sociedade do excesso. A gente tem tantas possibilidades que não valoriza o que tem. É um excesso de coisas. O que aconteceu de um tempo para cá foi que uma geração de crianças, independente da classe social, diga-se passagem, tiveram acesso a coisa que seus pais nem sonharam ter. Porque o conceito de filhinho do papai, quando era criança na Paraíba, era filho de rico. Hoje, filhinho do papai mimado é qualquer criança que os pais não sabem educar, que não sabem dar limite, que não sabem ensinar a respeitar. Então você tem crianças que têm muita condição financeira que são mimadas, tem crianças ricas que são mimadas. Mimado está ficando uma geração inteira de crianças. Agora, por que os pais fizeram isso? Em que condições eles fizeram isso? E como isso afeta a escola? Já que a escola é uma parceira na construção do maior sonho de vocês, que são os filhos. Essa geração de pais é uma geração de pais que muitos vieram com dificuldade. Muitos vieram do interior. Muitos de vocês devem ter passado por algumas circunstâncias emocionais e poucas coisas. Quem aqui, quando era criança, usou roupa dos outros? Tamo junto. Torou a havaiana e botou um prego para usar mais. Tamo junto. A gente botava o prego não é porque estava reciclando, não, era porque era pobre mesmo, vamos combinar, não vamos enganar não, né? Veja só, a gente descobre quando a gente recebe roupa dos outros que nem sempre a gente quer. Vocês já tiraram fotos que vocês se acharam ridículos, mas a mãe disse, tá lindo meu filho. E você olhou assim, tô fazendo bozo, porque a roupa era de alguém, era maior do que você, mas tinha que usar. A gente descobre que na pobreza, o pobre ele não troca de roupa. A roupa que troca de pobre. Ela vai escolhendo você, enquanto não vira um mulamba, alguém vai usando aquilo. Vocês tiveram, por exemplo, vontade de tomar refrigerante? Eu tomava quando eu estava com febre, minha mãe achava que eu ia morrer. Comprava uma Fanta Uva para se despedir da vida. Toma, o bichinho vai tomar uma Fanta Uva, porque ele vai morrer mesmo. Essa geração é uma geração que tinha dificuldades financeiras, vão acompanhando. Era família numerosa, geralmente tinha um banheiro para todo mundo disputar, uma TV para todo mundo assistir. Nós somos da geração que nos convenceram a comprar uma tela azul para botar em frente à TV preta e branca, com a promessa de ficar colorida, e a gente comprou. Vocês compraram? Minha gente, a gente é muito idiota, né? Quando eu penso que eu comprei, minha mãe comprou uma tela azul, a gente daquela emoção botou a tela azul e tava tudo azul, rapaz, não tinha nada colorido. Queremos os Smurfs. Essa família numerosa, grande, com condições financeiras mais precárias, família numerosa,
também tinha um problema. O diálogo entre pais e filhos não era muito fluido, não acontecia comumente, especialmente em relação ao pai com os filhos. O pai geralmente era aquela figura simbólica que existia numa frase que gerava tremor. Quando seu pai chegar... Mesmo que ele não fizesse nada, quem mandava era a mãe, ela usava isso como um símbolo de poder para controlar a gente naquele nível que a gente se controlava. Então essa sociedade que forjou essa família que a gente conhece, que veio até os anos 60, havia uma hierarquia, né? Havia uma distribuição de papéis. Na minha casa, por exemplo, vocês lembram do biscoito surtido? Na minha casa o biscoito surtido representava a hierarquia da sociedade. O biscoito de champanhe era dos pais, não tinha discussão. Não adiantava apelar, chorar, nada. Os biscoitos de chocolate do irmão mais velho. E vinha descendo até chegar o Maria quebrado lá embaixo, que comia o caçula. A mesma coisa acontecia com o frango, as coxas e o peito dos pais. Asa, não sei o que, caçula come o quê? Pé, pescoço e sobrecu, minha gente. Ninguém merece um negócio desse. Logo, qual era meu sonho de consumo? Comer a coxa e o biscoito de cima, o champanhe. Aí vocês vão entender o que é limite no psiquismo humano. Para comer essa parte do frango e da caixa de biscoito, tinha uma regra na minha casa. Você só poderia comer se você pagasse. Para pagar pelo frango ou pelo biscoito, você tinha direito a comer a melhor parte. Mas para você comprar a caixa, você tinha que trabalhar para poder ganhar salário, para poder comprar a caixa. Mas para trabalhar, você tinha que ter conhecimento. E tinha que fazer uma coisa que até hoje eu não gosto muito, que é estudar. Então eu tinha que estudar para poder trabalhar, para poder comprar o biscoito, para poder ganhar o meu. E isso fez com que a nossa geração tivesse foco. Eu sei onde eu estou, eu sei o que quero e sei o caminho que vou percorrer. E eu não podia ter tempo de ter uma crise do tipo: eu gostei de arquitetura não, mamãe, vamos para direito. Não me identifiquei com direito, vamos para engenharia. Não me identifiquei com engenharia, fazer matemática. Não gostei de fazer arte. E com 40 anos morando na sua casa. Como acontece hoje. Porque a gente não podia errar. Tinha que dar certo logo. Porque tínhamos que sobreviver. Então essa foi uma geração que também tinha problemas. Porque os pais tinham um pouco de diálogo com os filhos. Havia uma geração que as mulheres, os casamentos não duravam porque havia felicidade. Muitos duravam porque havia espancamento. Muitos duravam porque a mulher não tinha alternativa financeira se separasse do marido. Então houve um processo de empoderamento feminino com o final da Segunda Guerra Mundial, que continua e não vai parar. Não adianta a gente querer fazer com que as mulheres recuem, elas não vão aceitar esse papel. E nesse vácuo do feminino, o homem teve que vir para também educar os filhos. Aquele discurso de quando dá certo é papai, quando dá errado a culpa é da mãe, não faz mais sentido. E começou um conjunto de famílias que vinham dessas famílias pobres. Um amigo meu disse: eu nasci na pior época da humanidade. Eu disse: por quê? Porque quando eu era criança, tudo era para os pais. E aí eu esperei meu momento. Aí hoje é tudo para os filhos. Então eu nunca comi a coxa do frango. Sempre era para os pais, agora é para os filhos e eu continuo no pescoço. Eu disse: de besta, de idiota. Porque essa ordem que representa de forma cômica, com o biscoito surtido e o frango, é uma hierarquia psíquica que vai formando o sujeito. Os limites são uma forma de criar ordenamento para que o psiquismo da criança fique pronto. Então vamos entender como é que o psiquismo da criança fique pronto de forma bem simples. Vamos lá. Crianças nascem prontas ou nascem por fazer? Ok. Se nós deixássemos um gato e um cachorro aqui agora à noite, fôssemos embora e passássemos 3 dias sem vir aqui, o que aconteceria com eles, recém-nascidos? Morreriam? Não. Eles iam miar e latir, iam chegar aqui e perceber que é alto, e instintivamente eles iam achar a escada. Iam tomar aguinha de coco em Boa Viagem. Certo?
Se nós pegássemos esse gato e levássemos para uma ilha deserta, não tem nenhum outro animal felino, quando ele fizesse as necessidades fisiológicas, o que é que ele ia fazer na sequência? Enterrar. Depois, se limpar. Não é assim que o gato faz? Quem ensinou isso a ele? Ninguém ensinou, porque vem instintivamente. Seres humanos eram assim, porque as mulheres tinham partos depois de 2 anos da gravidez, em média. Mas aí nós resolvemos ficar em pé, para olhar a savana. E quando ficamos em pé, o parto de um animal quadrúpede é muito mais fácil pela abertura do colo uterino do que o parto de um animal bípede. Quando ficamos em pé, as mulheres começaram a morrer em série nos partos de bebês enormes. Por um processo de seleção natural, para que a humanidade não fosse extinta, as mulheres começaram a expelir o bebê antes do tempo, com 40 semanas. Número bem simbólico da sociedade da gente. 40 anos no deserto, até achar a terra prometida, 40 dias sendo tentado e 40 semanas para nascer uma criatura humana. Símbolo de uma sociedade. Mas o bebê nascia todo por fazer, porque ele não estava pronto ainda, o cérebro, os neurônios estavam ainda sendo formatados, o cérebro estava sendo formatado, então o bebê nascia totalmente incompetente. Se a gente deixar um bebê recém-nascido aqui agora e formos embora, o que acontece com ele? Morre, ele morre. Ele não consegue nem virar o corpo sozinho. Ele morreria aqui hoje à noite. Formigas queriam comer ele. Como a gente já viu, crianças são abandonadas, formigas comendo. Mas quando o bebê nasce por fazer, tem um problema. Ele tem tanta necessidade de atenção que as mulheres que participavam da economia e do movimento da construção social das tribos tiveram que sair para cuidar do bebê, porque ele era muito dependente. Mas ele dava tanto trabalho, vocês sabem como é. Bastou um vacilo dele estar na tomada, bastou um vacilo, puxa a panela quente, bastou um vacilo estar na varanda. Criança, você tem que ficar o tempo inteiro olhando. As mulheres ficavam tanto tempo olhando para as crianças que elas eram mortas pelos animais, porque elas não estavam prestando atenção ao perigo. Então se reuniu-se nas tribos e decidiu que para cada mulher que tivesse um bebê, um homem tinha que olhar para a mulher olhar do bebê. Ele olhava a casa, tomava conta da violência e ela cuidava do bebê. E aí surgiu a família. Sobrevivência do grupo. Precisávamos cuidar um do outro. A família passou por processos evolutivos. Com isso, o bebê nasce todinho por fazer, mas aí nós criamos um problema. Dá muito trabalho, vocês sabem disso, mas ao mesmo tempo criamos uma coisa fantástica. Como o bebê ainda está todinho por fazer, eu posso fazer uma coisa que eu não podia fazer no útero, que era colocar novas coisas no bebê. Para ficar mais claro esse conceito, imagine que um bebê é um telefone de ponta, com memória boa, tela touchscreen, câmera digital maravilhosa, mas não tem um único aplicativo. Então o processo de educação familiar e escolar é o quê? Baixar aplicativos na criança. Estão entendendo a linguagem que eu estou colocando para ficar bem simples? Mas eu consigo baixar aplicativo nas crianças na Google Play ou na App Store, tipo baixa respeitar papai e mamãe, baixar estude sozinho, baixar durma cedo, baixar como que eu fizer. Tem como baixar? Não. Como o bebê nasce todo por fazer, eu tenho que baixar aplicativos. Eu posso pegar um bebezinho que só faz cocô, xixi, dorme, mama, gofa, acorda e faz tudo de novo, você ainda é perdidamente apaixonado. Eu posso pegar esse bebê completamente incompetente e ir colocando um conjunto de aplicativos intelectuais e emocionais, a ponto que um dia esse bebê pinta a Capela Sistina, como fez Michelangelo, ou compõe a 9ª Sinfonia de Beethoven, como fez o próprio Beethoven, ou Jesus, a Alegria dos Homens, como fez Handel, ou o nome dela é Jennifer, também está valendo. Depende do que você vá colocar como aplicativo no seu bebê. Ele é uma potência que vai funcionar ou não conforme o meu compromisso de implantar os conteúdos morais e culturais para um ser humano vencer na vida. Se eu não cumprir esse papel, eu vou destruir. Os pais do passado, eles faziam isso instintivamente.
Eles cumpriam o que os pais faziam dos filhos, os filhos faziam dos netos, né? E gerações após gerações, as pessoas foram sendo educadas e criadas. Essa geração dos anos 80, 70, 60, que comia biscoito final, comia o pescoço, usava a roupa dos outros, resolveu fazer uma mudança social. Não, peraí, vamos fazer uma revisão no modelo familiar. Tem coisa que não está funcionando, e não estava mesmo não. Não dá mais para tolerar mulheres sendo espancadas, não dava mesmo não. Não dava mais para tolerar, e infelizmente ainda acontece, mulheres sendo mortas, não dava e não dá ainda não. Não dava para tolerar pais que não participam da educação dos filhos. Temos que mudar, vamos mudar. Beleza, muito bem intencionado. Saímos de uma família repressiva e invertemos a polaridade inteira para uma família permissiva. Aqui nada é permitido, aqui tudo pode. Saímos de um ponto extremo para outro. E o que as famílias buscam agora é o equilíbrio. Essa família tinha problemas que precisavam ser modificados, mas elas tinham virtudes. Existia uma ordem, existia respeito, existia disciplina. Jamais um filho gritava um pai, desrespeitava e chamava um palavrão. E as coisas vinham funcionando. No que eu inverto a ordem total, eu crio um outro modelo que começa a dar errado. Porque a promessa que nós nos fizemos foi, em retrospectiva à minha infância, pobre, com dificuldades, com muita rigidez, eu vou criar filhos felizes. Eu quero que meus filhos sejam o que eles quiserem. Eu quero que eles durmam a hora que eles tiverem vontade. Eu quero que eles comam aquilo que eles sentirem prazer em comer, não como eu, que era obrigado a comer o que tinha, porque meus filhos vão ser mais felizes do que eu. Essa foi a intenção. O resultado foi outro. Como resultado de nossa geração, que queria criar filhos com mais eficiência do que os nossos pais, como resultado nós criamos a geração mais depressiva da história humana, mais viciada da história humana, mais ingrata da história humana, mais suicida da história humana, mais incompetente da história humana. Não deu certo. Por isso, as pessoas estão tentando ver como é que eu conserto. E tem solução. A solução passa por entender que pais, ou aqueles que ocupam esse lugar, uma mãe que cria sozinho, como foi meu caso, quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 6 anos, em 77, as crianças nem brincavam comigo, porque nem havia divórcio. Então era como se eu fosse uma criança com contágio. Não brinque com esse menino que os pais são separados. E eu não entendia porque ninguém brincava comigo. Então as pessoas começaram a construir um outro modelo e perceberam o que eu posso consertar nisso aí. Quando há uma separação, geralmente a mãe, ela cresce e ocupa o lugar de 2. Mesmo com as mágoas delas, as angústias delas, ela vai fazendo o melhor que ela pode. Mas o objetivo então de uma educação é instalar aplicativos e eu tenho que ser o fornecedor. Por quê? Porque eu sou o adulto que cheguei antes de você, quebrei a cara muitas vezes, errei muitas vezes, cometi muitos equívocos e isso me deu uma coisa fantástica chamada experiência. E a minha experiência e o meu dever de lhe educar vai dizer para você que eu vou dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que eu permito e o que eu não permito, até que você possa comprar a sua caixa de biscoito sortido. Enquanto isso não acontecer, essa ordem vai gerar dentro de você um psiquismo. Como os pais não quiseram mais cumprir esse papel, criaram um problema para as escolas. Eles acharam que podiam terceirizar a atividade de educação moral para a escola. É muito comum pais chegarem nas escolas e dizer, me ajude que eu não sei o que eu faço com essa criança. E quando você olha, é uma criança mesmo. Aí você olha para um menino desse tamanho, e um adulto desse tamanho que está dizendo para você que não sabe o que faz com ele. E você faz, e agora? O que é que eu faço? Porque eu preciso fazer com esse para poder fazer com esse. Porque o papel de educador moral é da família. A escola, ela realmente se propõe a ser uma segunda casa, com uma única condição para dar certo, que a família seja a primeira escola. Nunca a escola vai conseguir ser um segundo lar se essa criança vier de um lar que não é um lar, que é um agrupamento de pessoas que não se cuidam, que não se respeitam,
que não se toleram, que não se suportam. Porque o grande objetivo de uma família é se suportar. Concordam comigo? Quem tem grupo de WhatsApp de família sabe o que eu estou falando. Suportar é uma palavra que tem 2 significados, prestem atenção. É no sentido de ter que aguentar mesmo. Nós em família temos que nos aguentar muitas vezes. Porque as pessoas que a gente ama tem dia que a gente odeia, depende do que acontece na dinâmica familiar. Mas família tem o dever de dar suporte, suportar o outro nas quedas, nas angústias, nas tristezas, nas tentativas, nos fracassos, nos sucessos. Nós nos suportamos no sentido de tolerarmos uns aos outros e nós nos damos suporte, construindo aí nessa loja familiar os aplicativos que fazem você se desenvolver. Basicamente, essa é a função da família, que a escola vai continuar. Se a família não instala os aplicativos corretamente, a escola tem dificuldade, porque as crianças precisam de certas coisas na idade correta. Se você não dá aquele estímulo na idade certa, a dificuldade depois vai ser muito grande para você dar o estímulo. Mas aí começam os problemas. Porque, por exemplo, a família diz isso para a escola, mas muitas vezes as famílias hoje em dia, isso é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil não. Em alguns casos tem criado um conjunto de coisas que atrapalha mais do que ajuda. Aqui a gente está num ginásio que foi projetado provavelmente por alguém que fez um curso de engenharia civil, certo? Essa pessoa, ela calculou a quantidade de concreto em cada uma dessas vigas e ao mesmo tempo a quantidade de concreto nas vigas com o aço, para que tivesse um pé direito dessa altura, sem nenhuma viga aqui no meio, sem que a gente esteja aqui com medo de que caia na cabeça da gente. Estão entendendo meu raciocínio? Porque eu confio que essa pessoa estudou e ela sabe cosseno e cotangente e substância dos materiais para calcular a quantidade de concreto e de viga para que isso fique aqui em pé. Imagine que você contrate um arquiteto ou um engenheiro. Peça um projeto de uma casa. Aí você entra em contato com a secretária do arquiteto e diz assim: você poderia me fornecer o telefone dos outros clientes desse arquiteto e desse engenheiro? Pois não. Aí você cria um grupo de WhatsApp dos clientes do engenheiro para discutir se ele calculou mesmo a quantidade de concreto na viga. Será que ele botou mesmo a quantidade de aço necessária? Vocês achariam prudente que você, sem nenhum conhecimento de engenharia, discutisse o projeto de um engenheiro, ou você fosse para um médico e ele marcou uma cirurgia para você? Você liga para a secretária do médico: eu queria que você me enviasse, por favor, o telefone dos outros pacientes desse médico. Eu vou criar um grupo de WhatsApp dos pacientes do doutor fulano e tal. E aí você começava a discutir: eu acho que o diagnóstico está incorreto, ele não analisou bem o exame, eu acho que esse remédio não vai funcionar. Vocês achariam viável isso? Tem sentido você discutir o que um médico está decidindo no consultório, o que um engenheiro está discutindo na prancheta? Tem sentido? E por que se cria grupos de pais, de crianças que estudam no 3º ano manhã, para discutir o que um professor faz? Entendeu a falta de lógica, gente? Vou dizer para vocês. Do jeito que você não entende de arquitetura, do jeito que você não entende de medicina, acredite, você não entende de pedagogia. A pedagogia é uma ciência. A pedagogia é uma ciência. Aliás, a pedagogia é a ciência que forma todos os outros cientistas. Todo médico, todo engenheiro, todo astronauta foi um aluno. Eu sei que quando vocês formam esse grupo não tem essa intenção. O objetivo é acompanhar, mas muitas vezes, ouvindo o que seu filho fala, sem saber a realidade da sala de aula, vocês queimam na fogueira da internet pessoas que estão lá tentando ganhar o pão, fazer o melhor que pode dentro de um contexto adverso. Você que muitas vezes nas férias sabe como é complicado ficar com seu filho, imagina um que está com 20 todo dia. 30, 40. Então nós temos que olhar para esse lugar. Nós podemos ter os grupos de WhatsApp, mas nós precisamos desenvolver na relação com a escola, na relação com os professores, como na relação com a família, na relação no casamento, na relação com os filhos. É preciso desenvolver cultura de paz.
É preciso diálogo. É preciso escutar o outro lado e não ir por boatos, gente. Uma pessoa diz uma coisa, a outra diz uma coisa. Quando você entra no grupo, é igual ao grupo de condomínio. Tem 50 mil falas antes. Você não consegue subir lá para aí. Deixa eu ver como começou esse negócio. E ir descendo. Você pega a última conversa e começa o que dificulta a tarefa do outro na ponta. Vamos pensar esses grupos como um lugar de acolhimento. Se houver uma questão, chega na escola para discutir. A escola não está competindo com a família. A escola deseja que seu filho seja um sucesso. A escola quer ter o orgulho de colocar seu filho aqui para cantar. Quer ter o orgulho de dizer, estudou aqui no L e hoje está na NASA. Está no ITA. A escola tem orgulho disso, ela quer se sentir parceira disso. Então ela não quer competir nem destruir. Nós temos que olhar para essa relação como uma relação que precisa de paz. E às vezes os pais começam a brigar entre eles no grupo de WhatsApp. Quem tem grupo de WhatsApp família sabe o que eu estou falando. Eu recebi um que foi assim. Gente, a empresa acabou de decidir que a comunicação não vai ser mais por grupo do WhatsApp, vai ser por e-mail. Vou extinguir o grupo. Aí faz. José tirou Marta. Aí assim que tirou Marta, não gente, era só para tirar Marta, vamos continuar aqui no grupo, é porque ninguém suportava ela. Grupo de família, aí a pessoa tem um parente que não gosta. Ninguém gosta daquele parente que fica lá pentelhando. Aí a galera combina, vamos criar um outro grupo. Aí cria outro grupo sem aquela criatura. Aquela criatura fica lá. Ninguém mais fala nesse grupo, cadê o povo? E todo mundo aqui, ó. Hashtag te ignoro. Total. Um dia você erra e a mensagem daqui e a pessoa descobre que foi excluída. Isso é uma morte simbólica. É a pior morte. Eu estou te excluindo. Nós não suportamos vocês. Família tem que se suportar. Tem gente que é fácil de conviver. Tem gente que só Jesus na causa. Eu sei, eu tenho família, gente. Assim, no ambiente de uma escola, no ambiente de uma tarefa educacional, nossa tarefa é estarmos juntos. Agora vamos pensar, como é que eu posso ser um eficaz ou uma pessoa com competência de baixar os aplicativos? Já que não tem para vender e eu tenho que fazer. Vocês acham que para baixar um aplicativo de uma criança basta dizer uma coisa uma vez? Quantas vezes? Não tem como. A gente chama isso em pedagogia, que é uma ciência, curva de aprendizagem. Eu preciso criar um conteúdo que se repita até criar um ponto de aprendizado e mudança de conduta do comportamento. Entenderam o conceito? Nossos pais do passado eram especialistas em baixar a curva de aprendizagem na gente. Às vezes eles baixavam mesmo a curva de aprendizagem. Lembra? Um dia eu cheguei para minha mãe, que minha mãe era a rainha mundial da repetição. Um dia eu cheguei, mãe, pelo amor de Deus, o que é, meu filho? A senhora não cansa, não. De quê? De todo dia me dizer as mesmas coisas. Disse, meu filho, acredita, eu cansei no segundo dia. E por que não para? Você não muda? Você parou, eu mudo. E aí eu percebi que ela tinha 3 níveis de repetição. O nível teatral, o nível chantagista e o nível de abdução. Olha como era. No nível teatral, ela chegava e fazia assim, com os dentes trincados. Tire essa toalha molhada da cama. É a 1000ª vez que eu falo isso. Desliga este computador e faça alguma coisa que preste na sua vida. Cadê o caderno? Cadê o exercício? Vai tomar banho, escova os dentes. Chinelo. Esse quichute está imundo. Não era assim? Repetia. Com os dentes trincados, eu sempre calculava, quem é que ela quer botar aí no meio dos dentes dela? Quando não funcionava, ela ia para o nível 2, chantagem. Não sei como é que são as pernambucanas, mas as paraibanas são dramáticas. Minha mãe olhava para mim e fazia, já entendi qual é a sua. Você quer que eu morra?
Eu vejo a hora ter um AVC nessa casa. Um ataque cardíaco. Um dia, você vai entrar aqui e eu vou estar morta, estirada no chão. E sabe de quem é a culpa? Aí você fazia: não, pai, não, mãe, eu não quero que você morra. Quando não funcionava, vinha a abdução. A abdução é quando o ET leva você, não é? Entendeu o conceito? Ela fazia: meu filho, eu queria sumir. A pergunta é: você conseguiria sobreviver sem mim? Você conseguiria se virar sem mim? Não é assim que funciona? De tanto repetir, de tanto dizer e de tanto viver, você passa a ser aquele padrão que a família estabelece. Assim, a preocupação da educação era simplesmente fornecer a meus filhos mais do que eu tive, mas fornecer aos meus filhos também tudo que eu tive. E não na crença infantil de que para que eles fossem felizes, não tivessem que passar pelo que eu passei. Porque nós esquecemos uma regra básica da vida. Foi exatamente porque passamos pelo que passamos que nos tornamos quem nos tornamos. E exatamente porque privamos os filhos de passar por isso, eles não têm se tornado o que nós nos tornamos. Isso tem sido doloroso para muitos pais, que olham e pensam: por que meus filhos não me tratam como eu tratava meus pais? Sabe por quê? Porque você não trata seus filhos como seus pais tratavam você. Bem simples a regra. Aquele vídeo que vocês já devem ter visto, meu amigo veio pegar um filho na Disney aqui, não vou nem contar a história, né? É exatamente o símbolo de uma geração que acha que a melhor forma é agradar os filhos. E eu volto a dizer, não tem má intenção nisso. Ninguém que faz isso é porque é ruim. Mas a educação não é boa vontade. Educação é um processo pedagógico de construção de indivíduos. E de boa intenção, o inferno está cheio, como diz aquele adágio popular. Não basta boa intenção. Tudo na educação de um filho tem objetivo de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento emocional. Tudo tem que ter caráter pedagógico. Nós vivíamos em famílias que nós valorizávamos o pouco que nós tínhamos. O excesso gera uma geração de pessoas desencontradas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês fizeram isso, não neguem, queríamos gravar uma fita cassete com as melhores músicas da nossa adolescência, e ainda não havia o som 3 em 1, nós pegávamos um grafador da Nacional e colocávamos em frente à rádio FM, ficávamos com o botão Rec Play na mão a tarde inteira. Se riu, entregou a idade, acabou, é velho. Ficava lá, esperando tocar a música. Tinha que lembrar dos acordes iniciais, porque não podia pegar a música pela metade. Aí quando finalmente começava, depois de 3 horas com o dedo duro já, quando faz amor, apertava, não era? Ou então Hotel Califórnia, quando via os primeiros acordes da guitarra, quando a gente depois de 3 horas apertava para gravar, alguém da casa fazia: ei, você fazia. Aí a pessoa calava, aí vinha o segundo desafio: rezar muito, para que o locutor não dissesse: você está ouvindo no meio da música, que aí perdia, tinha que começar de novo. Assim, depois de 1 mês de trabalho árduo, nós tínhamos uma fita baço e cromo com as melhores músicas. E quando alguém pedia emprestado, tinha tido tanto investimento que a gente ia junto. Ouvia na casa da pessoa, trazia de volta. Nada como estar no Nordeste. Agora eu vou poder falar uma palavra que ninguém entende lá fora. Quando a fita torava, né? A gente abria com a faca pontuda da cozinha, fazíamos uma espécie de neurocirurgia, fechávamos, pegávamos uma caneta bicristal e rebobinávamos. Caneta Bic foi feita para rebobinar fita cassete. Essa é a função dela. Ela também escreve. Hoje, quantas músicas você tem no seu telefone? No seu Spotify, no seu Apple Play?
ou no seu stream de música, quantas músicas você tem? Já ouviu todas? Sabe por que não? Porque o que vem fácil não tem valor nenhum. É da vida. Fizeram uma pesquisa e perceberam que 87% das pessoas que baixam um LP, ou um CD, ou um EP no stream do Spotify, 87% escuta a primeira faixa. Logo, nós temos 3% que nem a primeira escuta. E a última faixa, só 3% escuta. A gente escutava todo o CD ou o disco, mesmo as faixas ruins. Quando a gente tinha pouca coisa, a gente não tinha uma nova estrutura, ou seja, uma nova demanda psíquica, que eles chamam de transtorno de escolha. A gente vive hoje que é a fadiga da escolha. Você tem tanta opção que você não escolhe. Por exemplo, você vai ver Netflix à noite. Chega em casa, peraí, vou ver essa série. Não, já comecei essa, não gostei. Não, a nota dessa tá boa, ó. Eita, isso aqui meu colega indicou. Eita, meu colega mandou um WhatsApp dizendo que essa série é ótima. Aí começa, não, olha essas, 1 hora depois. Vai dormir sem ver nada. Já passaram por isso? Fadiga de escolha. Quando nós íamos na locadora pegar uma fita VHS, que chegava lá, geralmente o lançamento tinha sido já alugado. Você já tinha visto quase tudo, aí pegava uma fita nada a ver, para não perder sua sexta-feira à noite. Um dia eu peguei uma chamada O Cheiro da Papaya Verde. Um filme da Coreia do Sul. Peguei e comecei a assistir. Sabe aquele filme que você vai até o fim para ver se tem sentido? Eu tenho que ver alguma coisa que faça sentido nesse filme. O filme era a mulher, o filme todinho assim, ó. A mulher acocorada, gente, 2 horas de filme. Pegando mamão, ralando no ralador de coco para fazer papaya. Doce de mamão verde, né? O tédio. Eu disse, como é que faz um filme desse? Aí eu resolvi assistir, eu tinha o quê? 16 anos, odiei. Resolvi assistir o filme de novo. Não, porque eu pensei, o problema talvez tenha sido eu. Porque se foi feito o filme, chegou no Brasil, deve ter algum sentido. Aí a mulher lá. 2 horas. Mas aí com mais de 40 anos, eu não vou dizer quanto mais de 40 anos, tá? Depois de mais de 40 anos, eu percebi que o filme era um sucesso porque aquela mulher ali, acocorada, fazendo doce de mamão, educava, cuidava, consolava, orientava. O lugar que ela estava sendo colocada pela sociedade não diminuía o poder do papel que ela tinha de controlar toda uma família, mostrando que esse é o lugar mais importante. Isso é o que dá sentido à existência. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa geração de pais que querem dar tudo para os filhos. Entendo, um desejo tão nobre, né? Mas esquecem que tudo que os filhos querem são os pais. É a presença, é estar junto uns dos outros. É isso que faz a completa diferença nesse mundo que a gente está. A construção das identidades surge do nosso contato diário, difícil, às vezes irritante. Família é aquele lugar que tem dia que a gente não suporta estar ali, que a gente desejaria estar em qualquer canto, menos ali, mas que a gente não imaginaria ser quem é sem fosse aquelas pessoas. É o lugar onde se constrói identidades, pessoas que vencem, que marcam a história do mundo. Minha mãe repetia. Os vizinhos e os parentes diziam que era ela rígida, que a gente não ia dar certo. Ela não deixava eu dormir na casa dos outros, nunca deixou. Todo mundo ia, ela dizia, não sou mãe de todo mundo. Era uma frase que eu escutava todos os dias. O ano passado, Bill Gates, criador da Microsoft, um dos homens mais ricos do planeta, deu uma entrevista no jornal britânico The Sun e perguntaram para ele, seus filhos usam celular? Ele disse, conforme as recomendações de todos os pesquisadores, só depois dos 14 anos, como a ciência recomenda. E com uso temporário, não dormem com ele no quarto
não comem com o celular na mesa, nem acessam o celular enquanto a gente está indo para a escola, porque é hora de conversar com os pais. Repetição. A minha mãe você é muito rígida, pega muito no pé desses meninos. Na época passava uma novela chamada Rainha da Sucata. Aí tinha Dona Armênia, que tinha 4 filhos homens. Minha mãe era chamada de Dona Armênia, a gente é as filhinhas da Dona Adelma. Não vai dar certo. A vida vem, a vida vai. Ela continua insistindo no modelo dela de educação. Depois os filhos começam a funcionar. E os mesmos parentes e amigos que criticavam e que não faziam, e os filhos não funcionaram, chegavam para minha mãe e diziam uma coisa que ela odiava. Ela odiava. Mulher, tu tivesse tanta sorte com teus filhos. Minha mãe ficava muito irritada quando via isso. Ela dizia, sorte? Sorte o quê? São as pestes, deram muito trabalho. Porque tem que instalar os aplicativos, tem que repetir, tem que dizer, tem que fazer, tem que testar, tem que provar, tem que estimular. Eu lembro que uma vez ela chegou para mim e disse, meu filho, eu andei lhe observando, tinha 14 anos. Eu andei lhe observando e percebi uma coisa que que é, mãe? Você não gosta de estudar. De jeito nenhum. Eu disse, não, mãe, entenda, não é que eu não goste. Eu detesto, é diferente. Porque não gostar é uma coisa assim, que você suporta, mas é uma coisa que eu sofro. E aí eu pensei, se ela está dizendo isso, é porque ela é uma mãe que... é um chamado raciocínio filosófico dedutivo. Tese A mais tese B dá resultado C. Tese A, minha mãe me ama. Tese B, ela vê que eu sofro. Resultado, vai me libertar da escola. Eu pensei comigo, né? Mãe, eu não gosto. Mas ela sempre dizia que você é o rei do argumento. Você tem que fazer palestra. Ela dizia desde que eu era criança. Você fala muito, você argumenta muito bem. Aí ela disse assim, mãe, entenda, a senhora não vai ficar frustrada porque eu não gosto de estudar. Eu disse, por quê? Porque meu irmão mais velho gosta. Meu irmão mais velho, gente, com 18 anos, foi para a Rússia aprender russo. Na época de Gorbachev, da perestroika. Minha mãe ficou enlouquecida, a gente nem telefone tinha. Ele fez uma seleção, passou e foi. Hoje ele fala 6 línguas. É professor de literatura americana e inglesa com doutorado em Shakespeare. Se você tem um filho desse, para que outro estudando? Sou bom de argumento, não sou? Mas para quê? Aí ela fez. De fato, meu filho, o seu irmão me orgulha muito, eu gosto muito. Eu fico muito feliz que ele gosta de estudar. Eu nunca precisei olhar um caderno dele, ele aprende tudo só. Mas... senta aqui, conta uma coisa para a mamãe. Aí mudou de assunto, do nada. Quando uma pessoa muda de assunto do nada, eu só entendi isso quando eu casei. A esposa muda de assunto do nada, quando vê, puf, pegou você na contradição. Vamos lá. Quais são os seus sonhos? Meus sonhos? Sim. O que é que você quer ter, viver, experimentar na vida? Aí eu comecei com minha lista. Mãe, eu queria um All-Star vermelho. Eu queria aquele relógio de caixa de pulseiras coloridas que troca, que o pessoal tem. Mãe, meu sonho é comer iogurte, biscoito recheado. Ela chorou, porque não podia proporcionar nada disso. Conte mais. Eu queria viajar pelo mundo, queria casar, queria ter um carrão legal. Eu queria um Escort Hobby, mãe, um carro lindo. Lembra do Escort Hobby? Tinha a versão vermelha conversível, XR3. Era a nossa Ferrari dos anos 80. Isso eu queria. Quando eu estava a mais ou menos 1000 metros de altitude, minha mãe fez uma pergunta catastrófica. Quem vai lhe dar tudo isso? Eu disse, como assim? Sim, você tem um monte de sonho que para realizar tem que ter dinheiro. E nós somos uma família pobre, você não percebeu? Minha mãe, faz tempo, ó, que eu percebi que a gente é pobre. Então, só tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar. E eu pensei, opa, Deus é pai. 3 opções? Sim, meu filho, tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar. Mamãe, me conta agora você. Como é que eu ganho dinheiro sem estudar? Ó, a sociedade humana, ela cria um monte de padrões. Eles podem ser justos ou injustos, mas é assim que a sociedade humana é. Por exemplo, ela tem um chamado padrão de beleza. Se você der de nascer daquele jeito, você ganha dinheiro com a cara. E meu filho, por mais que eu seja sua mãe, no seu caso não vai dar para tanto.
A segunda possibilidade é se você for muito, mas muito bom no esporte. No Brasil, particularmente, futebol. Eu já vi você jogando, é uma tragédia completa. Você não consegue driblar. Não... A terceira possibilidade é virar bandido, marginal, assaltante. Quando ela disse isso, tem uma minissérie chamada Lie to Me, que é Minta Pra Mim, que é de um cara que é especializado em microexpressões faciais, que percebe pelo movimento do rosto se você está dizendo a verdade ou não. Mãe e pai leem pensamento. Eles têm um aplicativo de sondagem psíquica da gente. Quando ela disse, tem a opção de ser bandido, marginal, assaltante, eu pensei, já que eu não me encaixo na primeira, na segunda, nessa é só me fazer amizade com a galera que eu conhecia, que o negócio ia rolar, entendeu? Aí ela, sabe o Salmo de Davi? Eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Ela disse, mas não adianta ficar feliz com essa hipótese, porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Vai ser homem de bem. Logo para você só sobra uma alternativa. E eu disse com profundo sofrimento, estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto. Ela disse assim, uma coisa que mudou minha vida. Em que momento da nossa conversa eu falei que você tem que gostar? E tem que ser prazeroso. Você simplesmente tem que fazer. É a vida, meu filho. Tem que estudar, ponto, não tem discussão. Você acha que os adultos adoram trabalhar? Você já viu adulto domingo à noite? Já. Vocês ficam tensos. Você sabe por quê? Porque quando a gente escuta aquela música, é fantástico, pum, já dá um travamento no coração. Volta pra senzala amanhã, miserável. Sabe por que a gente vai? A gente vai ouvir humilhação, grito, gente tentando derrubar a gente. Essa é a vida, porque a gente tem filhos para educar. Então eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Ela contou a meu avô, que era caminhoneiro, tinha um 1113 azul da Mercedes-Benz, rodava o Brasil, mas também era compositor de músicas com viola e fazia poesia como meu amigo Braulio Bessa. Meu avô me chamou e disse, sente aí que eu quero conversar um negócio com você. Sua mãe me disse que você não gosta de estudar e eu quero lhe contar uma história que você tem que entender o que é uma família. Você não está aqui onde você está hoje, em Campina Grande, essa cidade com universidade, por esforço seu não, foi meu. Eu nasci em 1914, eu fiz, vixe, daqui que chega os dias de hoje, meu Deus do céu. Ele olha para mim, quem não tinha história de não olhar para nós, olha para mim. Quando eu tinha 14 anos, em 1928, teve uma seca horrível no Nordeste. Eu morava no sertão da Paraíba, meus pais choravam porque não tinham o que a gente comer. A gente se alimentava de farinha e água, quando tinha. E eu olhei para aquele cenário e disse, eu preciso ir para um canto em que eu possa oferecer a meus familiares educação. Eu não quero que eles morram aqui no sertão. Eu fugi de casa com 14 anos, eu passei 14 noites, aliás, 2 noites perdidos, fugindo e dormindo em arbusto por causa dos animais, até que eu achei uma fazenda, trabalhei como capataz durante 20 anos, quando eu voltei meus pais já tinham morrido. Eu percebi que não adiantava ficar no sertão, mesmo na cidade maior. Então eu vim para Campina, porque um amigo meu me chamou, dentista, para abrir uma sucata aqui, porque aqui tinha escola, para meus filhos e meus netos terem o que eu não tive. Então não desonre meu esforço, nem o percurso que eu fiz. Você deve honrar isso aqui. Mas eu fiz uma poesia para você ouvir essa poesia como um mantra. Ele adorava ler para mim Khalil Gibran, poeta libanês. Adorava contar histórias rimadas para mim. Eu fiz, o que é um mantra? Mantra, meu filho, nas religiões, qualquer uma delas é algo que se repete, 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 até virar uma concepção de vida. Qual é a poesia, vô? É essa daqui. A poesia diz isso. Estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Uma lei, um modo de viver. A partir daquele dia, daquela conversa com minha mãe, da poesia do meu avô, eu continuei odiando estudar. Nada mudou, mas eu tinha que estudar. Eu percebi que eu tinha que fazer algum esforço. Eu percebi que ninguém ia me dar nada pronto, que o que eu já tinha era muito mais do que meu avô teve
era muito mais do que o que a minha mãe teve, e eu só tinha um único dever: agradecer. Porque a vida difícil deles tornou a minha vida mais leve. A única coisa que eu podia. Quando faltava luz nas nossas casas, vocês passaram por isso, a gente acendia uma vela ou um candeeiro e começava a contar histórias da família. Eu não sei se na família de vocês tinha essas coisas, mas os pais adoravam contar história de terror. Comadre Florzinha, não sei o que lá. E a gente ficava com o olho arregalado, sem saber como dormir. Mas quando a luz chegava, por incrível que pareça, a gente fazia... A pergunta é: por que nós lamentávamos a chegada de uma coisa que a gente lamentou quando faltou? Porque quando a luz se apagava, os corações se acendiam. A gente se conectava. A gente ficava junto. Precisamos criar novos rituais para a família. Precisamos voltar a apagar a luz para acender os corações. Eu contei a história para uma amiga minha que mora em Boston. Ela disse: só deu que instituir aqui na minha casa o Taco Tuesday, a terça-feira do taco, que é uma comida mexicana. Então eu cheguei para o meu marido, para meus 2 filhos adolescentes, um menino e uma menina, e disse: olha, terça-feira à noite, a partir de agora, nós vamos fazer taco na cozinha, de 6 às 10 da noite. Vamos fazer a comida juntos, não pode usar celular, não pode ter tablet, nem computador, nem nada, só nós. Ah, não, eu não estou dizendo, estou comunicando. E numa casa que funciona, você sabe que a mulher manda. Quer funcionar no casamento, seja um homem amando da mulher. E aí ela estabeleceu a regra, disse que na primeira noite, não mamãe, não. Telefone, desliga a televisão, nada, só a gente aqui. Aí a conversa. E aí, como é que foi hoje, o marido? Frio, né? Menos 16 graus, neve da desgraça essa. E lá no colégio, meninos, como é que foi? Um gelo, mamãe. Ah, frio. E a senhora? Também lá no trabalho estava frio. Você percebeu que eles estavam sem assunto? O marido, a esposa e os 2 filhos. Eles não sabiam o que conversar. Tinham se desconectado. Obviamente, depois de 15 minutos, quando passou a abstinência do celular, eles voltaram a lembrar das muitas coisas que eles já tinham vivido juntos e começaram a conversar. Conversar, rir, 00:30. 6h30, sem parar, se conectando. Ela disse que na outra terça-feira, eles ainda fizeram um draminha, mas... Ela disse: Rossandra, a partir da terceira terça-feira, domingo meus filhos faziam, mamãe, lembra, terça-feira, taco. Eles cobravam dos pais fazer. Eu disse: por que você está me ligando? Porque hoje aconteceu uma coisa mágica. E eu estou emocionada, Rossandra. O que foi? Sobrou taco ontem à noite. Quando chegou o ônibus escolar da minha filha, eu disse: filha, vem cá, não vai agora não, que eu preparei uma marmitinha com taco para você que sobrou. Ela disse: não, mamãe, pelo amor de Deus. Eu odeio taco. Eu disse: mas é você quem mais cobra a terça-feira do taco? Não, mamãe, eu cobro a terça-feira do nosso encontro. Você tem que comer taco, eu como. Você percebeu que no fundo eles queriam esse contato? Estar juntos, conectados. Os filhos têm a vida inteira para construir o patrimônio, o sucesso, as conquistas. Mas tem pouco tempo para ter os corações de vocês. Para ouvir um Deus te abençoe, Deus te cubra de bênçãos. Eles têm pouco tempo para ter contato com vocês. Eles ainda têm toda uma vida para viver, mas para agora, o que conta é estarmos juntos. Sabe o que acontece com toda essa nossa vontade de deixar coisas? É que no dia que a gente vai enterrar alguém que a gente ama, e vocês já devem ter passado por isso, e eu já tive que enterrar meus 2 pais, que morreram jovens por doenças. Naquele dia, você não lembra se você tinha roupa de marca. Naquele dia você não lembra se você foi para a Disney. Naquele dia você não lembra se você podia ou não comer iogurte. Naquele dia você daria tudo de novo, só para ouvir mais uma vez um Deus lhe abençoe ricamente.
Você só lembra, sabe de quê? De uma mãe com a mão na sua testa a noite inteira, até a febre baixar. Você lembra de um pai que disse assim para você quando você foi pela primeira vez para a praia: não fique muito tempo no sol, senão você vai se queimar. Olha a cor. Aí você fica e se queima. Aí o seu pai volta o caminho inteiro dizendo: eu não disse que você ia se queimar. Eu disse a você que você ia se queimar. Pega você, entra na farmácia, eu disse ia se queimar. Entra em casa, eu disse ia se queimar. Passa caladril, eu disse ia se queimar. Bota um ventilador, eu disse ia se queimar. Só quando você dorme, é que ele dorme. É o que fica. O que fica é contato. O que fica é afeto. O que fica é cuidado. O resto é construção pessoal de cada um. Mais importante do que bens, que se você não educar moralmente, seu filho perde tudo em 6 meses, depois que você for. Mais importante que bens é coração com coração. É olhar para a pessoa, é perceber se chegou mais calado do colégio, é perceber se demorou mais no quarto. Eu encontrei uma mãe em Brasília, no aeroporto. Ela disse: eu estou sofrendo muito, meu filho se matou com 16 anos. E eu vejo seus vídeos, eu estou muito triste. A senhora tem mais filhos? Tenho 2. A senhora percebeu algum sinal? Não. A senhora viu no quarto dele alguma coisa? Não, mas eu não entrava no quarto dele, porque era o quarto dele, era a privacidade dele. E eu pensei comigo: ela não viu meus vídeos todos. Porque num dos meus vídeos eu digo que privacidade tem quem paga a conta da casa. Saímos de famílias em que o quarto do pai e da mãe era fechado e a porta dos filhos era aberta, para a família em que a porta dos quartos dos pais é aberta e a dos filhos fechada. Não está funcionando. Não é assim que funciona. A senhora viu no celular dele? Não, nunca peguei o celular, não vou invadir a privacidade dele. Eu vou pedir para a senhora fazer o seguinte: a senhora vai chegar em casa e vai entrar no quarto dele. Vai doer. Está tudo lá, o cheiro dele, as roupas dele. A senhora vai vasculhar as gavetas, os bolsos. A senhora vai pedir o telefone para os seus outros filhos e pedir a senha e acessar as redes sociais dele, ver o que ele estava postando. A senhora vai ver o que ele comentava no WhatsApp com os amigos. Vai pedir para os seus filhos dizer que séries ele gostava de assistir e que personagem da série ele mais gostava. E que youtubers ele estava seguindo. E manda um e-mail para mim, ó. Esse é meu e-mail. 3 dias depois. Eu não sei qual foi o seu objetivo, mas talvez você tenha alcançado. Depois de entrar no quarto do meu filho, vasculhar as gavetas, a internet, as séries e o telefone, eu descobri que há mais de 2 anos ele deixava claro que isso ia acontecer e eu não vi. E agora eu estou enlutada e culpada. Era isso que você queria? Eu disse sim, era isso que eu queria. Ela: por quê? Porque com relação ao filho da senhora que já se foi, só oração. Eu queria que a senhora entendesse o que não deve ser feito com esses 2 que estão aí. Eu não queria lhe culpar. Eu queria resgatar os outros 2. Que a senhora ocupasse o seu lugar de mãe, invadisse o quarto. Privacidade a gente vai dando conforme a criança vai ganhando confiança. Você não pega uma criança de 6 anos e deixa no shopping center Recife sozinha. Você for um irresponsável. Nem de 12 anos. O mundo é perigoso. A gente vai devagar, dando liberdade, escolhas. Portanto, o nosso grande objetivo é de chegar, é olhar para trás e pensar: meus avós, meus bisavós fizeram isso, meus avós fizeram isso, meus pais fizeram isso, e agora na corrida de bastão da família estou entregando para você: siga seu caminho, cumpra sua meta. Eu vim até aqui agora com você. Eu vou te entregar os valores, porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas você não vai precisar que eu esteja aqui para escutar tudo que eu diria se eu estivesse aqui. Você não vai precisar que eu repita, porque eu repeti tanto que está na sua cabeça. E mesmo que você esteja só, você vai pensar: o que diria minha mãe, o que diria meu pai, o que diria meu avô, o que diria minha tia que me criou, o que diria minha avó que me educou. E esse norte vai fazer com que eu permaneça vivendo a melhor vida. É por isso que a gente está aqui. Vocês vieram aqui em busca de família, não foi de mim. Vocês vieram em busca de resgatar ou de fortalecer o que já tem. Vocês vieram aqui para garantir que os filhos de vocês consigam sim ser homens e mulheres de bem. Que vocês consigam inclusive fazer por eles o que vocês talvez nem tiveram. Muitos de vocês não tiveram condição de ter uma escola tão boa quanto vocês proporcionam para o filho de vocês como essa escola, que é uma escola familiar. Vocês estão vendo aqui,
2 pais, 3 filhos, juntos. Existe um sentimento de propósito. Eu estava lá atrás, quando eles entraram, vocês aplaudiram. Eu vou em escola que quando os diretores entram, o povo faz... Porque é negócio. Família não é um negócio. Escola não é um negócio. Família é um projeto. Escola é um projeto. Projeto de ser a construção de homens e de mulheres de bem. Mas eu queria terminar com uma história para vocês, de uma pesquisa feita sobre por que algumas pessoas se viciam e distorcem o comportamento e outras não. A pesquisa foi feita em 20 países com estudantes de medicina aos 22 anos de idade, quase concluindo o curso. Por que estudantes de medicina? Porque você está muito jovem ainda, já ganhando muito e tendo acesso a drogas no hospital. Por que alguns se viciavam e outros não? Era essa pergunta básica. Qual é a variável-chave disso? Variável é aquilo que, variando na pesquisa, muda o resultado final. Só isso. Começaram. Será que ser menino, menina, gay, LGBT, muda o resultado? Variável indefinida. Será que ser brasileiro, americano, francês, alemão, judeu, cristão, religião não mudava, nacionalidade não mudava, sexualidade não mudava o resultado? Será que seria ser rico, pobre, classe média também não mudava? Então eles tinham que aumentar a investigação, que a gente chama de corte da pesquisa, e chegaram aos 6 anos e encontrar um padrão entre as crianças que, quando tiveram aquele comportamento aos 6 anos, eram as 22 pessoas que resistiam à destruição psíquica, aos vícios. Eram crianças que aos 6 anos de idade frequentavam a religião dos pais com os pais, independente da religião. Não contemplou crianças que os pais deixavam na religião e iam para o shopping, por exemplo. Deixavam na escola dominical, ou no catecismo, ou na evangelização espírita e ia para a praia. Não. Era uma família que vivia uma religião junto com os filhos. Chamou a atenção dos pesquisadores porque aquilo gerou uma imunidade psicológica com 22 anos de idade. Eu vou terminar para vocês entenderem isso com uma história bem conhecida de todo mundo. Bem conhecida. Existe um livro dos judeus, que é um livro de músicas, muito conhecido. Esse livro tem um monte de canções que os judeus cantavam para ir ao templo de Jerusalém. Esse livro também faz parte da nossa Bíblia. E nós damos a esse livro o nome de Salmos, que são, conforme a tradução ou a religião, de 149 a 150 músicas que eram compostas pelos judeus para cantar no templo. E existiam compositores conhecidos. O maior compositor de salmos, desses 150, compôs 105. Chamava-se Davi. Davi compunha mais salmo do que goiano compondo música sertaneja. Se tivesse FM na Judéia para tocar às 10 do dia, ele emplacava umas 8. Primeiro lugar, Davi, Salmo 23. É assim. E um dia ele estava numa grande questão filosófica e teológica. Ele queria entender quem era ele queria entender quem era Deus, ele queria entender como ele se comunicava e se relacionava. Mas ele tinha um problema filosófico, epistemológico seríssimo. Como um indivíduo limitado explica o ilimitado? Como o material explica o imaterial? Como o visível explica o invisível? Como um ser humano comum explica Deus? Davi estava com essa questão. Ele não tinha microscópio eletrônico, ele não tinha robô, não tinha internet, não tinha Big Data, não tinha Google, mas ele queria entender. E ele fez uma coisa muito clássica, que é, a partir de suas experiências concretas no mundo material, abstrair pensamentos e imaginar desse mundo, por comparação e simbologia, o que seria esse relacionamento. Então ele lembrou o que ele fazia todo dia. Todo dia ele pegava as ovelhas dele e caminhava até chegar num canto que era mais ou menos 40 minutos de caminhada, que era mais ou menos como se a gente estivesse daqui até a Ilha do Leite, a pé, certo? E aí ele ia. Chegava lá, as ovelhas iam para pastos verdejantes, porque onde ele morava não tinha. E aí vinha o calor do sol da Judéia. Para elas ficarem refrigeradas, tinha um lago perto de águas não profundas, de águas tranquilas. Ele levava as ovelhas para ficar lá, tomando banho de água. No final do dia, já no cair da tarde, ele voltava
Mas ele pensava, poxa vida, 40 minutos de caminhada de volta, elas vão cansar. Mas tem um atalho. O povo disse que eu não vou não, mas eu vou porque eu tenho que poupar minhas ovelhas. Era uma região conhecida porque tinha duas montanhas tão próximas uma da outra que faziam sombra uma da outra, só tinha sol no meio-dia. E era uma espécie de vale, onde tinha um precipício muito maior que esse. Os assaltantes ficavam esperando alguém desavisado passar, roubava tudo que a pessoa tinha e empurrava para a pessoa morrer. E lá ficou conhecido de forma horrível como o chamado Vale da Sombra e da Morte. Seria como se Davi voltasse de noite da Ilha do Leite para cá, passando pela Via Mangue, sozinho. Estão entendendo a comparação? Mas para poupar o caminho, para ele não ir lá para Boa Viagem, ele vinha. Aí ele teve um insight. Então é isso. Agora eu entendi. O Senhor é o meu pastor. Ele vai me levar para pastos verdejantes, depois vai refrigerar a minha alma em águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Aí ele diz uma coisa estranha para a gente: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ô, Davi estava tão bonito. Como uma cajada e uma vara consolam alguém? Seu filho está com você, 3 aninhos, ou sua filha, princesinha, Avenida Boa Viagem, carro para lá e para cá, carro para lá e para cá, carro para lá e para cá. Quando ela dá a mão e você pega na mão dela ou dele, ele se preocupa com o trânsito? Por que ele não se preocupa? Porque você vai saber a hora certa de atravessar a vida. Ainda não chegou a hora de largar a mão dos filhos, gente. Eles ainda estão esperando a mão de vocês para ensinar a atravessar a vida. Davi, ele usa o exemplo de vara e cajado porque era um pastor de ovelha. Passou o dia inteiro com um cajado, que é um pedaço de madeira bem grande, mais ou menos dessa altura, e grosso, para ele se apoiar. Por que ele se apoia? Porque ele não senta. Por que ele não senta? Para não deixar de ver onde elas estão indo. Se meu filho chega em casa e mais silencioso, eu pergunto no celular: como é que foi lá hoje? Normal. E eu continuo no celular e não olho. Que tom foi esse normal? Que carinha está essa pessoa? Por que demorou no quarto? Por que comeu mais rápido? Por que não quis a sobremesa que mais ama? Eu não vejo os sinais de que está havendo um problema. A tua vara e teu cajado me consolam porque são um símbolo da disciplina de um pastor que, quando a ovelha está chegando no precipício, puxa para voltar para o caminho da retidão. Disciplina, como diz Renato Russo, é liberdade. Só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito conseguirá ser tudo o que sonhou ser. É preciso voltar para casa hoje, se você acha que, eita, tem algumas coisas que eu não estou fazendo, sem sentimento de culpa, sem desculpa, mas com a responsabilidade de assumir o seu lugar, o seu papel, recuperar seus filhos e torná-los homens e mulheres de bem, para que um dia eles possam cantar, falar ou escrever ou fazer qualquer coisa e dizer: eu estou aqui por causa de um pai e de uma mãe, sem os quais eu não estaria aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo.